Ora, muito boa noite a todos e é um gosto estar aqui e ver uma casa cheia para falar de uma questão tão importante para o PCP e para a CDU, que é a cultura. E começando, de certa maneira, porque nos parece importante relembrar aquilo que são reflexões que existem desde há muito tempo neste caminho que nós fazemos em defesa da cultura, gostaria de relembrar algumas questões que foram colocadas por Bento Jesus Caraça numa conferência que foi realizada na Universidade Popular de Setúbal em 22 de março de 1931. 1931, estamos em 2021 e creio que muitas das questões que foram colocadas então estão ainda revestidas de uma enorme atualidade. E dizia Bento Jesus Caraça que o aperfeiçoamento constante dos meios de satisfação e desenvolvimento destas necessidades, de questões que ele abordava anteriormente, ideias e sentimentos, constitui a cultura, que no dizer de Karl Marx compreende, e era uma citação, compreende o máximo desenvolvimento das capacidades intelectuais, artísticas e materiais encerradas no homem. A cultura é, assim, simultaneamente um meio e um fim. Encarando agora as sociedades organizadas tal como atualmente se encontra, pergunta-se, e esta é de facto uma questão central para todos nós, quem deve ser detentor da cultura? A massa geral da humanidade ou uma parte dela? Por outras palavras, deve a obra de aperfeiçoamento ser realizada por todos ou apenas por um grupo ou elite que terá por função tornar acessíveis à massa os resultados das conquistas culturais? Esta questão, dizia Bento Jesus Caraça, põe-nos em frente do problema das elites e das castas, e a experiência histórica ensina que sempre que um grupo se diferencia da massa geral da humanidade por qualquer título, estabelecendo um monopólio de qualquer coisa, ideias, força ou dinheiro, falo não no interesse geral da massa, mas no seu próprio. E Bento Jesus Caraça prossegue dizendo que deve, portanto, promover-se a cultura. Em resposta a esta pergunta que foi colocada, deve promover-se a cultura de todos, e isso é possível, porque ela não é inacessível à massa. O ser humano é indefinidamente aperfeiçoável, e a cultura é exatamente a condição indispensável desse aperfeiçoamento progressivo e constante. Compreendendo a cultura assim não como um conjunto de coisas que estão escritas nos livros e que os estudantes têm de decorar, não sabem bem para quê, quais devem ser os seus objetivos e que formação mental deve procurar conseguir no homem. E dizia, deve em primeiro lugar dar a cada homem a consciência integral da sua própria dignidade. E apelava neste texto a uma questão que nos parece fundamental. Sejamos homens livres dentro do mais belo e nobre conceito de liberdade, o reconhecimento a todos do direito ao completo e amplo desenvolvimento das suas capacidades intelectuais, artísticas e materiais. Assim, e era a grande conclusão que tirava, a cultura e a liberdade identificam-se. Sem cultura não pode haver liberdade, sem liberdade não pode haver cultura. Este é, portanto, o ponto de partida que a CDU tem em relação a estas matérias que estão colocadas para a cultura. A cultura é a democracia e não há democracia sem cultura. A democratização cultural é urgente, é um exercício necessário que não pode ser contornado. Ele é um direito que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, filha da Revolução de Abril, e é preciso, é urgente de facto, construir um serviço público de cultura e para isso não podemos ultrapassar uma questão prática e muito comezinha, que é a questão do financiamento. E para isso temos de pôr à cabeça destas reivindicações, efetivamente, a atribuição de 1% do orçamento do Estado para o Serviço Público de Cultura. Camaradas e amigos e companheiros que aqui estão hoje, eu gostaria de vos dar algumas notas sobre aquilo que foi a intervenção do PCP, da CDU, na 14ª legislatura, e mais particular esta última que ocorreu,
em que interviemos em defesa do direito à criação e à floração cultural em todas as suas vertentes, lutando contra a precariedade e o subfinanciamento das artes e da cultura. Interviemos ativamente em defesa dos trabalhadores da cultura. De facto, é preciso afirmar isto com todas as letras. Cultura é trabalho. É trabalho. E trabalho tem de ser com direitos. E nós, de facto, orientámos a nossa intervenção na proteção dos direitos dos trabalhadores da cultura, na proposta de apoios sociais que dessem resposta à gravidade das consequências que a epidemia trouxe a esta área. E elas, de facto, não foram pequenas e ainda não acabaram. Além disso, foram igualmente alvo de intervenção os problemas de fundo que há muito têm fragilizado a cultura e a perspectiva da construção de um efetivo serviço público em todo o território nacional. No âmbito deste trabalho, chamámos e realizámos e fizemos uma série de iniciativas na Assembleia da República. Realizámos declarações políticas em plenário, chamámos a Ministra da Cultura à Comissão Parlamentar, remetemos perguntas regimentais ao Ministério da Cultura e, de facto, a CDU foi quem mais remeteu perguntas regimentais ao Ministério da Cultura, fiscalizando a atividade do Governo, tanto nesta legislatura como na legislatura anterior. E destacamos da nossa intervenção institucional algumas questões, porque elas, de facto, dão resposta a algumas dos sentimentos que existem entre quem trabalha e entre quem está hoje em dia a protagonizar a cultura no nosso país. Quer ao nível, por exemplo, da discussão da proposta de lei 44, que era relativa à transposição de uma diretiva do Parlamento Europeu relativa à oferta dos serviços de comunicação social audiovisual. Isto assim parece uma coisa muito pomposa, mas de facto foi uma discussão em que se fez a distinção entre o que é uma opção de serviço público de cultura ou uma opção de entrega aos mercados daquilo que é a criação cinematográfica no nosso país. E nós votámos contra, fomos os únicos a votar contra uma proposta que não é benéfica para o cinema português e para a livre criação artística. E colocámos muitas propostas de alteração relativamente a esta questão que foi tão maléfica para aquilo que é a produção nacional e que nós consideramos que não pode ser um caminho a seguir, que é entrega pura e simples aos mercados, em vez de salvaguardar a criação nacional e aquilo que é um serviço público. Interviemos também com vista à revisão dos resultados do Programa de Apoio Sustentado às Artes Bienal 2020-2021. Se bem se recordarão, na área das artes performativas foi um programa que teve muitas injustiças associadas e nós colocámos que era preciso apoiar toda a gente que tinha concorrido, que tinha ficado com a sua classificação e que não era justo serem excluídos. E conseguimos obter algumas questões importantes com esta nossa batalha, garantindo que, efetivamente, houvesse algumas correções. Lutámos pelo reforço geral das verbas dos apoios às artes, proposta que também apresentámos em orçamento do Estado e que foi aprovada e que se revelou de grande importância para a realidade do setor das artes performativas. Lutámos e continuamos a lutar, e é um compromisso que aqui deixamos, para a alteração do atual modelo de concursos. E consideramos uma questão que nos parece importante, que é preciso acabar com um paradigma de um modelo competitivo de financiamento na criação artística, em que as companhias, as estruturas, lutam umas com as outras por migalhas de financiamento, quando aquilo que estão a fazer é uma prestação de um serviço que é público, que nos beneficia a todos e que não faz sentido estar num modelo competitivo, como não faria sentido termos um centro de saúde a competir com outro centro de saúde, uma repartição de finanças a competir com outra repartição de finanças, um serviço de segurança social a competir com outro serviço de segurança social. Não. Aquilo que nós queremos é mais serviço público em todo o território nacional e é exatamente isso que nós propomos e que defendemos. Um modelo de estabilização e regularidade dos apoios, com a definição de objetivos de serviço público, assegurando a descentralização cultural. Lutámos pela exigência de um programa de emergência para o reforço da resposta pública ao nível do património cultural, pela valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos, em que houvesse uma linha primordial
de contratação dos trabalhadores em falta. Neste momento, a média etária dos trabalhadores dos serviços públicos ligados ao património cultural e aos museus é extremamente elevada. Eles estão a aposentar-se sucessivamente. Não há transmissão do conhecimento. E isto é uma perda que depois não pode ser recuperada de uma maneira fácil. E, portanto, é urgente reforçar o quadro de trabalhadores e é isso que nós também temos proposto e que defendemos. É preciso repor o Plano Nacional dos Trabalhos Arqueológicos com verbas adequadas e lutamos por isso. É preciso ter uma intervenção estruturada, conforme propusemos, ao nível do livro e da leitura, com uma salvaguarda das livrarias e editoras independentes, com apoios para a situação que atravessam, porque efetivamente muitas delas, é verdade, há um problema central da concentração total, quer do nível do mercado da edição, da distribuição, da comercialização, a que depois se acrescem questões como, por exemplo, tão simples, a lei das rendas, que muitas vezes expulsa livrarias e editoras dos sítios onde estão, impedindo que elas continuem a cumprir a sua missão cultural. Lutámos pela existência de apoios ao circo e às artes circenses. Lutámos pela reposição das bolsas de criação literária e conseguimos, e é preciso ir muito mais longe em relação a isto. Lutámos pela intervenção de emergência em contexto de Covid, com a atribuição de apoios sociais não concursais que foi possível obter porque o PCP assim o propôs. Não foi porque mais ninguém o fez. Foi porque, efetivamente, o PCP e a CDU avançaram com esta proposta para que ninguém na cultura, sabendo nós que o contexto é terrivelmente complicado, precário, difícil, ninguém ficasse sem apoio. Era isso que nós defendíamos, foi isso que nós propusemos. Foi por intervenção do PCP que existiu uma coisa tão simples como o Garantir Cultura, em que, por nossa proposta, vieram e por proposta do Orçamento do Estado, 83 milhões de euros, que nem sequer foram todos executados por inteiro, porque o Governo do Partido Socialista assim não o quis. Mas estavam lá. E podiam acorrer a muita gente que ficou em grandes dificuldades nesta altura. Na Assembleia da República, o PCP e a CDU propuseram um grande combate à precariedade na área das artes e da cultura. Erradicar a precariedade em todas as áreas da vida é urgente. É urgente, é uma necessidade de agora. É preciso estabelecer mecanismos eficazes com vista ao acesso às prestações sociais de quem trabalha na cultura, a uma carreira contributiva estável, uma carreira contributiva estável e digna para os trabalhadores das artes e da cultura. E temos de estar atentos, porque o Governo anunciou com pompa e circunstância e fez publicar ainda há poucos dias o chamado Estatuto dos Profissionais da Cultura. Só que este estatuto, da forma como está elaborado, estruturalmente comporta uma visão em que a precariedade é mantida, normalizada e até aprofundada, em que continua a ser mais vantajoso para quem contrata recorrer a recibos verdes, em que a presunção de existência de contrato de trabalho está longe de conhecer um verdadeiro reforço, em que o equilíbrio da segurança social pode ser comprometido por via da constituição de um fundo autónomo sem garantias de autossustentabilidade e, portanto, em vez de se dizer, não, vamos aqui atribuir apoios públicos para haver uma estabilidade na criação, para haver contratos de trabalho, para haver descontos regulares, o que se faz e o que o Governo opta por fazer, o Governo do Partido Socialista, é uma forma, um mecanismo de naturalizar a relação baseada num contrato precário ou em recibos verdes. E, de facto, aquilo que vem é a consolidação de um quadro legislativo que vem da própria Lei 4/2008, ela mesma uma ferramenta de precariedade e de exploração que comporta, inclusivamente, normas mais gravosas do que as do Código de Trabalho. E que há muito esta lei deveria ter sido, a 4/2008, revogada. E, para terminar, e se calhar não é de menos, porque é uma das propostas que nós temos insistido com mais força, como é evidente, o PCP e a CDU têm defendido na Assembleia da República que um serviço público de cultura, estruturado, coerente, precisa de meios ao nível do número de trabalhadores, precisa de meios ao nível dos recursos financeiros, dos recursos técnicos
mas precisa claramente de uma questão que falha, que é o financiamento. 0,25% do orçamento do Estado são migalhas, é uma indigência. O que reivindicamos, o que propusemos, o que foi inclusivamente aprovado por nossa proposta como resolução da Assembleia da República, foi a consagração da meta de 1% do orçamento do Estado como uma questão mínima para haver dignidade na vida cultural do nosso país, porque sem isto não há possibilidade alguma. Enquanto todos nós estivemos a pensar na sardinha que temos que pôr no prato ao fim do dia, isto não vai lá. Precisamos de andar para a frente, precisamos ter mais direitos e, para tudo isto, é preciso ter também os meios financeiros e uma política cultural digna desse nome. E, portanto, são estas as propostas, o compromisso, a ação que a CDU desenvolveu na Assembleia da República, mas também o compromisso que deixamos de luta e de combate para aquilo que aí vem. Muito obrigada.